Durante mais de 150 anos, manuscritos permaneceram guardados em silêncio, até que revelaram um segredo surpreendente. Jesus sempre esteve à frente da obra espírita. Allan Kardec, em sua trajetória espiritual, caminhou lado a lado com Cristo em diferentes épocas da história. Chegou a hora de conhecer essas revelações no livro O Espiritismo é Obra de Jesus. Reserve já em pré-venda no site mundomaior.com.br e participe deste marco histórico. Olá, boa noite, querida irmã Alcenir. Oi, Delfa, boa noite, que prazer estar aqui com você. Mas para nós é um prazer imenso. Primeira vez, né, Alcenir? Mas nós recebemos assim de braços abertos, tá bom, querida? Muito obrigada pela acolhida. Vocês são maravilhosos. Muito obrigada mesmo. E muito feliz Isso, que por bom, estar minha aqui. querida. Então, vamos dar boa noite para aqueles que estão conosco nessa noite. O som estava um pouquinho baixo, você controla um pouquinho, tá, meu amor? Deixa eu ver se eu consigo aumentar ele aqui. Isso, está aumentando. Eu coloquei 86, tá bom? Tá tranquilo? Melhorou, tá ótimo. Então, meus irmãos, nós estamos recebendo nossa querida irmã Alcenir Moreira, do Rio de Janeiro, do Centro Espírita Leon Denis, que nos dá muita alegria. E ela, então, é estudiosa da doutrina espírita e trouxe um trabalho para nós, e muito interessante. Então, meus irmãos, nesse momento, nós vamos elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus para agradecer. Agradecemos, Senhor, momentos que aqui vamos passar, aprendendo, refletindo sobre os ensinamentos da doutrina espírita. E pedimos à nossa mentora Zilda Gama, aos bons espíritos que sempre nos acompanham, que inspirem, protejam nossa querida irmã Alcenir no trabalho que ela preparou para nós. E nós estejamos de coração e mente abertos, aprendendo, para que possamos realmente colocar em prática tudo aquilo que estamos recebendo nessa noite. Sabemos, Senhor, que tudo que a doutrina espírita traz é para o nosso desempenho, nosso desenvolvimento espiritual, para chegarmos a espíritos puros. Obrigado, Senhor.
abençoe a todos nós, aqueles que estão conosco e aqueles que só poderão assistir mais tarde. Que assim seja, graças a Deus. Então, minha querida irmã, a palavra agora é sua. Obrigada, Delfa. Então, boa noite a todos, aqueles que estão nos assistindo agora, aqueles que nos assistirão posteriormente, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós temos um grande desafio, né? Estamos finalizando aí o capítulo 5 do Evangelho, esse capítulo maravilhoso que tanto nos esclarece e nos consola. Ele, a princípio, pode nos causar algum incômodo, né? Bem-aventurados aflitos, é o maior capítulo, né? Depois vem o da prece, lá, o capítulo 28, mas que tem muito conteúdo para nos auxiliar nessa caminhada aí de espírito imortal. E o interessante é que os nossos amigos nos deram como tema o poder da transformação, da resignação e da fé espírita. E aí o item 31 do capítulo 5, ele vem falar do proveito dos sofrimentos para os outros. Mas primeiro nós vamos olhar para a gente, porque se nós não nos olhamos, não fazemos o nosso autoconhecimento, a gente só fica olhando para fora. Então, nós vamos vendo assim, eu fiz a seguinte pergunta, diante das aflições, o que eu vou fazer para receber esse consolo? Porque é com a resignação e a fé espírita que nós vamos ver o poder da transformação. Então, diante da nossa dor, do nosso sofrimento, das nossas aflições, como proceder para nos transformarmos e ver aquela dor como aprendizado. Porque a aflição gera o sofrimento, a tristeza, a contrariedade, né? E aí ele ainda vem dizendo ali, e nos dá um desejo de querermos sair dela o mais rápido possível, que quando nós estamos aflitos, queremos a todo custo sair. Às vezes não queremos olhar para a gente. Por que eu estou com essa aflição? O que está acontecendo? O que é essa dor, essa tristeza, essa perda? Eu vou precisar olhar muito para mim, porque nesse desejo que temos em sair dela o mais rápido possível, o próprio capítulo 5 vem nos ajudar. No item 14, quando ele fala do suicídio da loucura. Porque às vezes eu penso que eu quero sair disso, não aguento, e saio por essa porta. E é uma porta totalmente equivocada. Totalmente equivocada. E um outro ensinamento que o próprio capítulo 5 traz para a gente, que está lá no item 25, lá Kardec, acho que é Kardec, que fala como melancolia, mas a gente pode olhar a depressão. Quantas vezes, diante da nossa aflição, da nossa dor, do nosso sofrimento, nós entramos nesse processo depressivo. Esquecemos da gente e vamos cada vez mais entrando nessa dor e trazendo mais sofrimento, aumentando o nosso sofrimento, né? E há momentos também com esse desejo de sair, eu ainda, às vezes, entro pelos vícios e pelas paixões. Por quê? Nós queremos buscar a felicidade. Eu não aguento mais sofrer, eu não aguento essa minha dor, essa minha aflição. E aí eu vou buscar um caminho contrário
Lembra quando está lá no Livro dos Espíritos que a felicidade está quando a gente segue o caminho do Cristo, né? E aí nós vamos buscando um caminho equivocado. Então, olhar para fora, acusar Deus, acusar o outro. Isso não faz mais parte da nossa vida, que é o que os espíritos dizem para a gente. Uma palestra que nós já assistimos, a gente já tem um entendimento da doutrina, né? Então, a doutrina vem falar para a gente o quê? Não adianta as portas equivocadas, porque quem morre é o corpo. O espírito vivifica. E aí nós vamos entendendo que não há acaso, há um planejamento reencarnatório. O que nós acordamos lá no plano espiritual, com os nossos guias espirituais, com os nossos mentores, com os nossos anjos. Eu quero fazer uma nova prova. O que eu estou precisando fazer? Uma nova prova para me melhorar. Aí chega aqui, diante da prova, a gente reclama, né? Igual os meninos lá que vão para o Enem, daquela prova imensa e que tira o nosso fôlego. Então, a doutrina vem assim, vamos nos carregar. Carregar como? A doutrina vai trazendo para a gente a razão, entrar na nossa consciência, começar a olhar para aquilo que está acontecendo com a gente. Porque eu vou vendo que os débitos, se eu estou passando por alguma coisa, por alguma aflição, por alguma dor, por alguma perda, eu tenho que olhar assim, ela vai, através da razão, nós vamos compreendendo que nós temos débitos ou do passado ou atuais. E quem tem débito tem que fazer o quê? Quitar. Então, estamos aqui para quitar os débitos. Aí tem uma outra coisinha lá nesse capítulo 5 que vai nos auxiliando a quitar esses débitos, que sabe o que é? O esquecimento do passado. Porque se nós nos lembrássemos de tudo que nós já fizemos nas reencarnações anteriores, nós não aguentaríamos, não, gente. Então vem o esquecimento do passado, e eu venho com as minhas provas, com as minhas dificuldades, com as minhas dores, para ir quitando. Vamos pagando em suaves prestações. Agora, lembra lá do planejamento? Eu posso editar? Não quero pagar em suaves prestações, não. Me dá logo tudo, vou fazer um boleto só. E chega aqui, a gente não aguenta. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que Ele está sempre nos auxiliando, sempre nos protegendo, sempre nos dando força, ânimo, coragem para seguir. Porque cada um de nós que estamos aqui buscando essa cura espiritual, o crescimento do espírito. Então, olhar para essa misericórdia, essa justiça divina que nos auxilia na nossa caminhada. E aí nós vamos vendo que as aflições são as grandes oportunidades evolutivas que cada um de nós vamos angariando para dar um saltinho maior, tá? Se tiver alguma fala aí no chat, eu não sei porque eu não consigo ver o chat, vocês vão falando para a gente. Então, nessa busca desse crescimento interior. Aí, lá no livro Depois da Morte, no capítulo 50, Leon Denis, ele tem nesse capítulo 50, a resignação na adversidade. E aí ele trouxe algo, eu dei uma pensada em algo que eu achei bem interessante.
porque o espírito aspira às vidas, mundos melhores, e nós temos uma espécie de intuição que nos diz que a Terra não é tudo. A gente sabe que tem alguma coisa, por isso que a doutrina é filosofia, né? Tem alguma coisa a mais, a gente quer saber o que vai acontecer conosco, o que é que morre, o que tem depois da morte, o que acontece. Então, ele vai dizendo assim, para o homem e mulher, o ser humano, tá? Alimentado pela filosofia dos espíritos, então nós que já sabemos dos princípios básicos da doutrina, da reencarnação, da imortalidade, da comunicação, essa intuição transforma-se em certeza. Isso são palavras de Leon Denis. E aí nós sabemos para onde vai, nós vamos conhecer o porquê dos nossos males, lembra lá do planejamento, e a razão de ser do sofrimento. Então, esse conhecimento da vida futura, da imortalidade da alma, a consequência dos nossos atos que influencia no futuro, se fala muito do que você está plantando, é aquilo que nós vamos colher. E aí, cada vez mais, nós vamos vendo a resignação. Vou entendendo que aquela dor, aquele sofrimento, aquela aflição está sendo uma forma de eu fazer a minha caminhada evolutiva. E aí eu compreendo, porque a doutrina vem primeiro a razão, depois o sentimento. E aí eu compreendo, tem que passar pela compreensão. E aceito os reveses que eu não posso mudar. Porque a resignação não é aconteceu isso e tudo bem. Não, nós vamos ter que fazer um movimento. Nós vamos precisar nos movimentar. Então, se é uma perda de uma pessoa, de um ente querido, e aí a gente sabe que o que perde é o corpo físico, o espírito vivifica, mas se é um ente querido, nós vamos ficar tristes, abatidos, dependendo do grau desse ente querido. Para cada um, a dor tem um significado, tem uma intensidade. Então, na perda, é da lei. Vou botar perda, mas na morte, na perda desse ente querido, é da lei. E eu vou precisar, cada vez mais, fortalecer a minha fé em Deus. E a resignação. E aqui, na perda, a gente pode ter através do quê? Da prece. Né? Fazer prece por aquele nosso ente querido, pelo aquele nosso amado. E aos poucos nós vamos compreendendo da importância dele na nossa vida, até do que fizemos enquanto ele estava conosco, ele ou ela estava conosco, o que fizemos para minorar a sua dor, o seu sofrimento, o quanto de disponibilidade nós tivemos para cuidar daquele ser amado. E aí nós vamos vendo que aqui, nesse momento, o que eu posso fazer é entender, aceitar que esse espírito vivifica e que eu posso estar juntinho dele através da prece, através do meu pensamento. E isso vai nos auxiliar nessa caminhada e nesse entendimento. Porque aí depois o que vai ficar? Uma doce saudade das coisas que vivemos, que fizemos, daquilo que compartilhamos na presente reencarnação.
Então, e se é uma doença? O que eu preciso fazer? Como me resignar diante dessa doença? Eu vou vendo quais as providências tomar. Procurar um médico adequado, fazer os nossos exames, a alimentação, a disciplina e o cuidar da nossa mente, o nosso pensamento, porque é uma questão de autocura. É a cura do espírito. Vai ter a cura do corpo físico? Pode ser que sim. Mas o espírito é que precisa ser curado, porque eles vão retornar e vai continuar a sua caminhada de onde parou, porque ele tem as experiências, mas lembramos do esquecimento do passado, e aí ele vai continuar a sua trajetória. Então, é importante nós vermos que em todo momento dessa dor, dessa aflição, ter essa conversa sincera conosco. E ir vendo de que forma que eu posso lidar, aceitar, entender aquilo que está acontecendo conosco. E aí nós vamos vendo, é no capítulo 19 do Evangelho, né, que ele vem trazer para a gente o poder da fé. Essa fé raciocinada que a doutrina vai trazendo para a gente, da gente refletir sobre os acontecimentos da vida. O que está acontecendo, o porquê daquela dificuldade. É importante irmos desenvolvendo essa fé, porque essa fé, eu estava até vendo aqui, que é a musculação do espírito. É aí que nós vamos nos fortalecendo para lidar com os embates da vida. Então, olha o nosso estudo chama hoje, o poder da transformação, da resignação da fé. Então, quando nós vamos buscando esse entendimento, tudo vai ficando muito mais fácil, tá? Então, assim, não é que a gente vai ter as nossas aflições e aceitar de primeiro. Não. De início, nós vamos nos atritar muito, mas vamos ganhando a compreensão, vamos entendendo que aquilo tudo é para o meu crescimento, meu desenvolvimento, e aí nós vamos ganhando essa calma, essa serenidade. Estou com essa doença? Estou. Então agora vamos sentar e vamos ver. Ou chama os parentes e pede ajuda, chama os amigos. Essa semana passada, a nossa página de estudo era Jesus, o Divino Jardineiro. E o nosso irmão Vitor vem trazendo para a gente o quanto de auxílio nós recebemos. Nós recebemos o auxílio dos nossos anjos guardiãos, dos nossos espíritos familiares, dos nossos guias, dos mentores, dos estudos que a gente faz. Nós estamos aqui no Asilo da Gama, também está nos ajudando. Então, é uma pleiade de espíritos que estão nos auxiliando, nos ajudando, nos dando ânimo, coragem para seguir. Tenha bom ânimo, você vai vencer, você pediu isso faz parte do teu crescimento. Não abandona, não, porque a gente quer largar. Não abandona, não, mas pega e segue em frente, confiante de que Jesus, esse divino jardineiro, e todos os nossos guias e os nossos guias espirituais e mentores
estão nos auxiliando nessa caminhada de luz, tá? Então, isso nos dá muita força para seguirmos, né? Para seguirmos. Então, é importante ter isso dentro do nosso ser e vendo assim, ó, esse poder da transformação, da resignação e da fé espírita. E aí vamos dando uma continuada. Quando ele fala também dessa resignação, quando é iluminada pela fé raciocinada, transformamos as nossas aflições em aprendizado para o espírito imortal. Olha que bonito, né? A doutrina espírita é muito consoladora, nos auxilia na nossa caminhada, dessa forma de nos ver, de compreender a nós, a nossa dor, e compreender a dor do outro, porque lá Kardec pergunta aos espíritos: aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus, e tendo em vista a sua felicidade futura, só trabalham por si mesmos? Podem eles tornar seus sofrimentos proveitosos para outras pessoas? Então, num determinado momento, pode achar que é egoísmo, mas não trabalhar por nós nos auxilia nessa caminhada. E o outro que está vendo como nós procedemos diante da dor, diante da aflição, sabe uma coisa que chama muita atenção? É assim, sepultamento, né? Eu lembro, o meu pai era batista, eu espírita, minha irmã também espírita, e aí ele desencarnou, fizemos o sepultamento, tudo assim dentro da maior tranquilidade. Aí uma amiga chegou e falou assim: nossa, mas vocês são diferentes, né? É diferente por quê? Porque a gente compreende, né? E o pastor estava lá fazendo a pregação, porque ele era batista, sabe? O próprio pastor dizendo: o nosso irmão, né? Ele era uma pessoa muito dinâmica, diácono, não sei o quê. Então, foi no momento dele. E entender isso nos dá muita força para seguir a nossa caminhada. Então, é uma resignação, uma fé, mas que quando precisou da ação, todos nós estávamos presentes, auxiliando. Porque está lá no item 14, honrai pai e mãe. E agora, quanto que nós estamos vendo de pais que vão ficando mais idosos e precisam muito desse carinho, desse cuidado, dessa atenção, né? Então, fazer esses pequenos mimos e trabalhar a nossa resignação e cada vez mais iluminá-la com os conhecimentos, com os princípios que os espíritos trouxeram para nós, porque Jesus trouxe. Mas o que ele falou, que nós não entenderíamos ainda, e ia nos mandar um Consolador prometido, que é a doutrina espírita que vem tirar o véu e vem nos explicando o que acontece. Né? Lembra lá no Evangelho, acho que é no capítulo 2 ou 3, que os judeus não entendiam de reencarnação. Acho que no 4. Nicodemo, mas como é que é? Como é que pode um homem que já é velho voltar? E aí? Agora a gente compreende como é que se volta, né? Aí temos lá nos mensageiros mostrando como é que foi o planejamento de Sigismundo, e a gente não sabe como foi o nosso, né? Então, é essa vivência, esse aprendizado que vai nos tornando mais fortalecido. E aí nós vamos vendo que são essas vivências que ficam registradas nesse espírito que vai vivificar.
Então, nós vamos nos fortalecendo e, a partir daquilo que eu vivo, que eu passo, que eu entendo, pode ser um aprendizado para o outro que está vendo, porque do outro a gente não sabe nada, mas e para a gente? Vem a empatia, porque eu sei o que eu passei, e aí eu vou compreender para o outro. Vou compreender a dor do outro, vou poder me colocar no lugar do outro. Então, nós sabemos de nós. Eu passei por essa experiência e ficou gravado no meu ser de tal forma. E aí nós vamos sendo solidários à dor do outro por conta desse registro, dessa experiência que vai ficando marcado no nosso corpo espiritual. Isso vai nos dando essa calma, essa compreensão. É só nós olharmos assim o quanto nós mudamos aí, tipo o quê? Em 5 anos. A gente não é tão indiferente, né? Apesar de que o Evangelho, lá no capítulo 9, vem trazer para a gente que a virtude da nossa época é... E agora eu esqueci, gente. E o vício é a indiferença moral. A inteligência. E o vício é a indiferença moral. Então, a gente não está ficando... Estamos menos indiferentes à dor do outro. Se nós fôssemos mais fortalecidos, com certeza não haveria tanta dor, tanto sofrimento, tanta gente na rua, né? Em busca de ajuda, de auxílio, de atendimento. E aí, seguindo aqui no nosso raciocínio, espero que eu esteja sendo objetiva, São Luís responde, quando está lá, Kardec fez a pergunta, podem eles tornar seus sofrimentos proveitosos para outras pessoas? Aí Santo Agostinho diz, sim, podem ser proveitosos material e moralmente. Material, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que se impõem, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Então, aquilo que nós estávamos falando agora, que eu trouxe até o capítulo 9, que fala dessa indiferença moral que os espíritos dizem lá, era o capítulo 9, item 9, eu acho que está no 2º parágrafo. Então, à medida em que nós ficarmos mais atentos à dor do outro, com certeza nós não teremos tantas privações, tantos sacrifícios materiais. Porque a gente ainda dá muito valor ao supérfluo, né? E quando a gente estiver lá fazendo o BIP, né, que é benevolência, indulgência e o perdão, nós vamos ficando mais alinhados com a lei de Deus. Então, isso tudo vai nos dando essa forma de nos resignar diante da lei e do sofrimento. Depois a gente pega ele lá novamente. E aqui, meus amigos, eu trouxe... No Céu e Inferno tem o espírito cego. E ele diz... É o Joseph Matt. E aí no Céu e Inferno diz que ele é um espírito de classe média, recebeu uma excelente educação dos pais, teve todo um cuidado, né? Teve todo um cuidado para lidar com a sua dor, né? Com a sua dor, não. Teve todo um cuidado durante a sua juventude, né? Então, vai dizendo lá que ele desfrutava de uma modesta fortuna que o deixava livre de necessidade.
eu trouxe ele para nós pensarmos um pouco sobre a resignação. Então, esse Joseph, ele aos 20 anos, ele fica cego. Então, olha, ser privado do olhar aos 20 anos. Né? E em 1845 ele morre, e aqui diz perto dos 50 anos. E aí, então, olha só, perto dos 50 anos. Aos 20 anos ele fica cego. 10 anos antes de morrer, que em 1835, ele devia ter uns 40 anos, o que acontece com ele? Ele fica surdo. Aos 20 anos, cego. Aos 40, surdo. Então, só que não era de nascença, ele tinha tido as experiências anteriores, né, da visão, pôde observar o céu, a beleza da vida, né? Pôde ouvir. E olha que interessante. E aí, nos seus relatos, né, a relação com os vivos, já que ele não tinha visão e audição, e agora eu vejo assim, muita gente sem a audição, a pessoa vai ficando afastada. Né? É uma coisa muito difícil. Então, o contato que ele tinha com os vivos era pelo tato. Né? Era pelo tato. E aí diz aqui, não ver mais já não era penoso, mas não ouvir era um cruel suplício para aquele que, tendo desfrutado de todas as suas faculdades, devia sentir mais ainda os efeitos dessa dupla privação. E o que chamava a atenção das pessoas? Ele aceita essa nova prova com resignação. Já não via e depois fica surdo. E ele aceita com resignação e jamais ouviu-se dele uma queixa ou um lamento. Suas palavras demonstravam uma perfeita lucidez, um espírito e de uma inteligência pouco comum. Então, nós vamos vendo, meus amigos, no Céu e Inferno, assim, um relato desses espíritos para todos nós, que vai mostrando assim, é possível, vamos fazendo a nossa parte, que nós vamos nos melhorando, nós vamos quitando os nossos débitos para uma vida melhor, mais segura, mais tranquila, mais amena. Então, é isso que nós precisamos quando nós vamos vendo aqui o nosso estudo, que vem falar conosco da transformação, o poder da transformação, da resignação e da fé espírita, porque há isso. Então, que diante da nossa dor, do nosso sofrimento, a gente não se deixe abater, não busque a saída por caminhos equivocados. E aí nós vamos entendendo que a Terra é esse lugar, esse planeta de provas e expiações, que teremos dores, mas também teremos alegria, né? Ela não é esse paraíso de delícias, mas nós também teremos momentos de felicidade. Então, é lidar com todos os momentos da nossa vida que nós vamos reconhecendo o que a doutrina vem nos ensinar para a nossa caminhada, para o nosso progresso, para a edificação do nosso espírito, de nós, enquanto espírito imortal, o quanto é necessário fazer para que cada vez mais isso fique mais incrustado no nosso ser, né? É como um grande diamante
né, desses espíritos que vêm nos esclarecer com essas lindas palavras que Jesus trouxe para cada um de nós. Então, nós podemos ver também nesses estudos na parábola do filho pródigo, podemos lembrar dele, né? Porque ele pede tudo ao pai, sai, passa por sofrimentos, mas o que ele faz? Ele retorna. Diante do nosso sofrimento, da nossa dor, pedir ajuda é lícito, porque às vezes há momentos que sozinhos nós não damos conta. Aí lembramos da lei de sociedade, do amar o próximo como si mesmo, vamos fazendo todo esse movimento para nos ajudar, né? E pedir essa ajuda. Ele retorna. E olha a bondade do Pai, sempre nos recebe. E nós, quando estivermos passando pelas nossas dores, pelas nossas dificuldades, lembremos sempre desse Pai de amor e de misericórdia que acolhe cada um de nós. Ah, porque ele ficou blasfemando, dizendo que a culpa era minha. Não tem. Para Deus, isso não existe. Ele ama todos os seus filhos igual. Então, vai nos acolher da mesma forma. Baste que elevemos o nosso olhar e sigamos em frente. E sigamos em busca desse acolhimento. Que sigamos em busca desse abraço, desse amor, né? Então, nós vamos vendo como lidar, saber lidar com as nossas aflições, com o do outro, e esse registro que vai ficando gravado no nosso ser, isso vai nos dando muita serenidade para seguir a nossa vida. Uhum. Então, lá no item 23 desse próprio capítulo, nós temos lá Fenelon nos relembrando que estamos sempre na busca da felicidade. Né? O que nos dá a felicidade? E, às vezes, as coisas materiais não são elas que vão nos dar a felicidade. E há momentos, em busca dessa felicidade, nós encontramos aflições. E aí é o momento da nossa transformação de ideias, transformação de que a busca só pelo material não vai fazer o nosso crescimento, mas nós temos que estar desenvolvendo essas duas asas, do material e do espiritual. Termos a certeza de que somos espíritos imortais e tudo que é material está nos dando assim para nós cuidarmos, mas não é nosso. Em qualquer momento ele pode ser tirado de nós. E olha a importância desse entendimento. Mais uma vez nós vamos desenvolvendo a nossa fé e trabalhando a nossa resignação. Resignação para essa vida futura, para a vida que será dedicada, que está reservada para todos nós. Só depende daquilo que estamos plantando e como colheremos em seguida. Então, isso vai nos fortalecendo mesmo, né? E aí, o que a gente ainda pode estar vendo aqui desses atributos de Deus, né? A utilidade do sofrimento, que é essa oportunidade que a misericórdia nos oferece para progredir, mas com resignação, com uma fé raciocinada.
No sábado, nós estávamos num estudo, e aí, falando de fé, nós temos alguns irmãos que têm outro segmento religioso e não admite certas intervenções. E a menina estava dizendo que tinha ido num sepultamento de uma aluna porque os pais não concordaram com alguma coisa. Então, não é essa fé. A doutrina espírita vem nos falar dessa fé em Deus, da resignação. E, se for preciso alguma intervenção médica, cirúrgica, pautada na ciência, que a gente deva concordar. Não é? Que a gente deva concordar. Então, nós vamos entendendo que nessa caminhada humana o sofrimento parece ser uma presença inevitável. Desde os pequenos desafios cotidianos até as grandes dores da alma. E aí todos nós, em algum momento, enfrentamos dificuldades, né, que testam a nossa resistência emocional e espiritual. Mas a doutrina nos faz assim, lança uma nova luz, mostrando que o sofrimento não é um castigo. Entender isso é o que nos dá a resignação e a fé para lidarmos com as nossas aflições, com os nossos sofrimentos, com aquilo que está acontecendo conosco. Então, diante dessa dor, dessa aflição, há esse objetivo maior. Nada é por acaso, né? Então, nós vamos vendo que há aquelas que são decorrentes das escolhas que fizemos. Agora, quantas coisas equivocadas escolhemos, né? E alguma coisa lá dentro sinalizava para a gente, esse não é caminho, não vá por aí. Mas eu quero ver como é que é. E olha que a gente cai num despenhadeiro, mas aí sabemos que a misericórdia divina sempre nos acolhe, né? Então, que não nos deixemos cair pelo desespero. Então, que a gente tenha esse olhar diante. E aí eu anotei alguma coisa aqui. A resignação não deve ser confundida com passividade, mas sim com aceitação consciente e ativa, onde cada desafio é uma oportunidade de crescimento e reparação. Então, que fique para nós, eu não sei sobre o horário, que fique para nós essa certeza de que diante da nossa dor, do nosso sofrimento, essa resignação deve ser algo ativo, é fazer a nossa parte. O que nós podemos fazer estando no momento com essa dor, com esse sofrimento, com essa limitação? Somos nós que vamos ter esse fio condutor de como seguir, o que fazer na nossa caminhada, tá? Então, os desafios vêm até nós para que nós possamos nos transformar. Então, é esse o chamado que esse capítulo, esse livro, vem trazer para todos nós. Trazer esse olhar. Então, bem-aventurados aflitos, a consolação não está na esperança de um futuro melhor, mas na compreensão de que esse sofrimento tem um sentido e que nenhuma lágrima é derramada sem razão. E aí nós vamos vendo que o sofrimento, às vezes, porque se a gente tiver tudo bem, a gente não sai do lugar.
Então, a aflição vem para nos incomodar e, epa, esse preguinho aqui está me incomodando, vou sair do lugar, vou tirar. Se está tudo bem, a gente continua lá fazendo as mesmas coisas. E vem essa aflição assim para, tipo, acorda, menina. Eu acorda, menino, vamos acordar. E o que nós temos que fazer, né? Então, a consolação mas na compreensão de que a dor, o sofrimento tem um sentido e que a lágrima derramada ela vai ter, não é sem razão, tem uma razão, porque tem hora que a gente derrama lágrima, mas num outro determinado momento a gente enxuga essa lágrima. Qual é a parte que me cabe? O que eu preciso fazer? E aí nós vamos em frente. Vamos buscar essa forma de se melhorar, de se resignar, de procurar as pessoas que com certeza poderão nos auxiliar, porque até nesse momento, se nós não buscarmos a pessoa correta, ela pode nos espremer, nos colocar para baixo. Então, até nessa busca, é importante que a gente saiba a quem recorrer para nos dar um apoio, se for para levar no médico. Isso tudo a gente tem a pessoa que sabe estar conosco, que não vai nos fazer cobrança, porque na hora da dor e do sofrimento, o que mais a gente quer é um colo. Eu estou com você, fica aqui. Não precisa falar nada. Não, tá vendo? Não te avisei. Não precisa. É um momento assim de acolhimento, de estar junto, para nós começarmos a elaborar, desenvolver a razão e ver a importância da resignação, resgatando essa fé em Deus, fé nos espíritos, fé nessa casa que nos acolhe com tanto amor, recorrer aos passes, à água fluidificada, à prece, e com isso nós vamos ganhando serenidade, tranquilidade para lidarmos com as situações mais afligentes. E vai chegar a pessoa, nossa, mas você passando por isso está dessa forma? Estou, meu irmão, estou, minha irmã, porque eu compreendi o sentido dessa dor na minha vida. É isso que me dá ânimo para eu seguir em frente e fazer um grande diferencial. Então, que cada um de nós possamos ser esse semeador de ânimo, de que isso vai passar, de que você vai ficar bem, ou simplesmente se colocar do ladinho e ouvir, exercitar a nossa audição, ouvir com o coração. Quando ouvimos com o coração, não há intervenção, somente uma escuta, onde a gente amplia o nosso ser e pode acolher o outro naquilo que ele está sofrendo. E aí, eu não sei se como é que está o nosso horário, tem um livro, Vivendo o Evangelho, eles são 2 volumes, e aí ele traz para a gente assim, a resignação, o exemplo, olha só, olha a transformação, o exemplo, como você age diante daquela aflição, quais são as suas falas, o que você está fazendo. Ele espalha um perfume naquele que vive. Então, ele vem trazendo para a gente assim, você tem uma doença difícil, faz o tratamento possível. Olha só,
na resignação, não reclama do sofrimento, é o exemplo da aceitação. Você socorre o próximo, tolera, consola, entende, não rejeita nenhum apelo. É o exemplo do amor. Em qualquer circunstância, seu exemplo de resignação será luz no coração dos aflitos que lhe partilham a jornada. Então, que a gente possa lembrar desse entendimento, dessa forma como esse espírito trouxe para a gente essa fala da resignação, que é o que a gente precisa trazer para a nossa vida, né? E cada um de nós somos um espírito imortal com experiências diferentes, diversas. Para cada um, a dor vai doer de uma forma, mas em todos, com certeza, ela será aquilo que uma amiga lá no centro diz para a gente, esse dispositivo orientador de rota. É hora, como diz lá aquele aplicativo que a gente tem no carro, vamos refazer a rota. Então, refaz a rota, vamos passar por novos caminhos, novas estradas, ou, de repente, pelos mesmos caminhos, pelas mesmas estradas, mas nós estamos renovados. É isso. Então, pode ser o mesmo caminho, a mesma rota, mas nós estamos renovados e vamos saber lidar com aquele caminho que às vezes é íngreme, mas com essa resignação, com essa fé em Deus de que em momento algum da minha vida eu estou abandonado. E isso nos dá a certeza do amor de Deus para cada um de nós. Então, a dor não é castigo ela é uma forma do espírito partir em direção ao grande voo para os gloriosos destinos. Então, os destinos gloriosos estão preparados para cada um de nós. Basta que saibamos alçar esse voo. Há momentos em que nós vamos precisar aterrissar, há momentos em que vamos elevar, há momentos em que vamos planear, mas em todos os momentos da nossa vida, vamos precisar fazer o movimento de aceitar, de compreender, de nos resignar e cada vez mais fortalecer a nossa fé, a coragem da fé. Vamos ler lá o Evangelho, capítulo 29. Vamos também trabalhar a nossa resignação, ter a certeza de que Deus está no comando. Nada do que nos acontece é por acaso. Então, é isso que nos dá esse ânimo, essa coragem de seguir. Tá? Então, na fé, não há presunção de que eu sou melhor do que o outro. A fé é essa construção que as experiências deixam gravada no meu ser. Então, cada um de nós, através das nossas experiências, através das nossas plantações, porque se eu planto café, eu tenho a certeza de que eu vou colher café. Então, a fé é isso, né? Ela é algo que é construído com as minhas experiências, mas que seja construído
com as nossas melhores experiências. A experiência do amor, da compreensão, dessa ação que nós precisamos fazer em direção a nós, em direção ao outro, que ela seja sempre fortalecida, né? E é uma fé ativa, né? Que não deve adoecer porque ela é mãe de todas as virtudes. Então, desenvolver a fé em cada um de nós, nos nossos atos, nas nossas vidas, isso nos dá o ânimo e a coragem para seguir em frente e ter a certeza de que estamos sempre, sempre, sempre sendo amparados, né? Então, como ele diz lá, que a fé é o sentimento inato no homem. Que Deus a todos nos abençoe, nos auxilie nessa construção da fé e do amor nas nossas vidas. Graças a Deus, obrigada por tudo. Minha querida, mas nós temos que agradecer muito, porque com essa sua calma, a sua leveza, você recordou, você trouxe esses ensinamentos maravilhosos da doutrina. Você falou na reencarnação, na comunicabilidade com os espíritos que estão sempre nos ajudando, que nós podemos pedir essa ajuda, essa resignação que você trouxe, essa fé, essa calma sua, ela nos trouxe assim no coração. Nós agradecemos muito, tá bom? Eu que agradeço. Então, nós vamos encerrar, continuando a elevar os nossos pensamentos. Juntinhos, nós vamos agradecer a Deus e a Jesus, esse mestre amigo, que trouxe esses ensinamentos para nos auxiliar nessa nossa caminhada. Agradecemos a nossa querida irmã pelo estudo, por nos fazer compreender essa oportunidade que Deus nos dá para a nossa evolução. Pedimos a bênção a todos esses bondosos espíritos que estão conosco, a nossa mentora Zilda Gama, e Jesus e Deus, que nos abençoe a todos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, gente. Obrigado, Delfa. Leva esse abraço nosso bem apertadinho, tá? Obrigada. Muito Tchau, obrigada. meus amores. Obrigada a todos aí, tá? Tchau. Tchau. Agora é só sair, como é que é?